A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Estimados diáconos, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma e estamos assim entrando na reta final deste tempo. Na próxima semana, no próximo domingo, já iniciamos a Semana Santa. E se no último domingo, no 4º domingo da Quaresma, o Senhor vinha nos falar sobre a importância de uma fé viva, verdadeira, alicerçada nele e somente nele, hoje a liturgia nos convida a esperar no Senhor, a termos a nossa esperança também, de maneira radical e única, depositada nele. Este versículo do Salmo: a minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Por quê? O vigia é aquele que passa a noite inteira acordado, vigiando, cuidando, e obviamente ele espera a aurora, porque é hora de encerrar o seu trabalho, é hora do seu descanso. A gente poderia fazer uma atualização, né? A minha alma espera do Senhor, mais que a hora de bater o ponto e ir para casa, né? Seria essa a nossa situação nos dias de hoje. Mas essa ideia, né, de que alguém que está ansioso para que a sua missão seja encerrada e possa receber a recompensa, o seu descanso, o seu salário, olhando no sentido espiritual, né, a nossa alma deve desejar esperar em Deus que a tarefa desta vida, ela se conclua na esperança da recompensa eterna, que é o céu, que é a vida eterna. E assim, então, nós olhamos para aquilo que perpassam as leituras hoje proclamadas. O centro, né, que motiva a meditação acerca da nossa esperança no Senhor, é o gesto que Jesus, o sinal que Jesus realiza no Evangelho. Jesus, ele ressuscita Lázaro. E aqui observemos dois pontos que são verdadeiramente importantes serem observados para que compreendamos como este sinal da ressurreição, ele vem nos falar de esperança. Em primeiro lugar, recordar que a ressurreição que Jesus realiza no Evangelho de hoje, que também acontece em dois outros momentos do Evangelho, com a filha de Jairo e também com o filho daquela viúva em Naim, que já estavam indo para a sepultura. Jesus interrompe o funeral e também o ressuscita. Estas três são do mesmo gênero, né? É o mesmo tipo de ressurreição, mas que é de uma natureza totalmente diversa, totalmente diferente da ressurreição que Jesus passará no mistério pascal. Nós precisamos ter isso muito em claro. Essas três ressurreições que eu mencionei, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e hoje a de Lázaro, é reanimar, é voltar a esta vida como ela sempre foi. E um dia morrer biologicamente, definitivamente. Estes três personagens, depois, em algum dia, morreram e não ressuscitaram. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição para a glória. Então não é apenas um voltar a esta vida, mas é um voltar à vida. Não a esta, mas à vida. É a ressurreição gloriosa, que causa inclusive uma transformação naquilo que é o natural, que é o corpo. Por isso, o próprio Cristo, após a ressurreição, ele entra em lugares onde a porta está fechada e trancada. Isso são sinais de um corpo glorioso. Então, só para a gente compreender que existe uma radical diferença. Então, inclusive, a ressurreição que nós cremos, que nós temos esperança, é desta mesma natureza da ressurreição de Cristo. Então, por que Jesus ele realizou a ressurreição de Lázaro? Este reanimar, este trazer a vida.
aqui entra o segundo ponto. E aí nós vamos olhar o que disse o profeta Ezequiel na primeira leitura. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. A profecia de Ezequiel, ela tem dois sentidos. Primeiro, o mais literal, né, que é a realidade de que o povo estava no cativeiro, o povo era escravo, estava preso, e quando o Senhor fala, então, eu vou tirar das vossas sepulturas e conduzir para a terra de Israel, eu vou libertar vocês do cativeiro e vou conduzir vocês para a terra prometida. Esse é o sentido literal. Mas há um outro sentido, o espiritual, e é este que nos toca. Porque a gente pegasse aqui e colocasse o Antigo Testamento, todo o movimento que Deus realiza com o seu povo no Antigo Testamento é um movimento de alguém, de um Deus que vem, tira de um cativeiro, de uma prisão, de uma escravidão e conduz à liberdade da vida eterna. Em que sentido? No sentido de que o pecado é o nosso cativeiro. O pecado iniciado pela desobediência de Adão e Eva nos prendem em uma escravidão. E o Senhor, Ele vem então para nos libertar deste cativeiro e nos conduzir à liberdade, nos conduzir à terra prometida. Que terra prometida é essa? É um pedaço de terra mesmo? Não, é o céu, é a vida eterna, é aquela herança para a qual nós fomos criados, mas que nos foi tirada em virtude do pecado original. E é interessante porque Ezequiel, ele encerra dizendo: e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Como é que Jesus, ele ora a Deus Pai quando ele vai executar a ressurreição de Lázaro? Ele se dirige em voz alta, ele não precisava, ele é Deus. Ele poderia dizer, não precisava nem dizer, né? Ele teria poder para fazer a pedra rolar sozinha e fazer Lázaro sair lá de dentro e pronto, acabou. Mas ele se dirige ao Pai como que recordando aquilo que o profeta proferiu, ensinou, colocou. Ele reza ao Pai, louvando, agradecendo a Deus, porque tinha ouvido o seu pedido, e disse: e eu estou falando isso, não porque eu precise, mas para que estes creiam. Então, vocês vão ver, eu vou abrir a porta do túmulo e vos tirarei de dentro deste túmulo. Então, para que vocês creiam. Então, hoje, quando a igreja proclama este evangelho, ela quer nos mostrar que nós devemos crer que este é o Senhor, que este é Deus, que este é o nosso Salvador, que veio para quê? Veio para nos tirar do túmulo, do cativeiro, da escravidão da morte, do pecado, para a verdadeira vida. A vida em Deus, a vida em Cristo, a vida eterna. Então estes dois pontos, eles iluminam os sinais que Jesus vai realizando ao longo do Evangelho. Olhando agora de maneira mais direta para o Evangelho, gostaria de destacar 3 momentos. Primeiro, chega até Jesus a notícia de que Lázaro, seu amigo, está doente. Vamos recordar aqui uma outra passagem do Evangelho de São João, aquela famosa parte lá onde Jesus está em Betânia, que é o povoado onde Marta, Maria e Lázaro moram, e Jesus vai então jantar na casa deles e passar a noite lá, e Marta está lá
se virando nos 30 para dar conta das tarefas domésticas, reclama: mestre, o senhor não se importa que eu fique aqui, né, cheia de afazeres, enquanto Maria está aos seus pés? E Jesus responde: Marta, Marta, tu andas tão preocupada. Então, esta é a família. O Evangelho faz notar que, de fato, Jesus tinha uma amizade profunda com esta família. E é desta família que se trata. Então, Jesus recebe a notícia, mas ele deixa claro, né? Olha, essa doença, ela não leva à morte, ela serve para glorificar o Filho de Deus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Glorificar porque ele ia morrer e Jesus ia até lá e ia ressuscitar. Glorificar por quê? Porque a partir da ressurreição de Lázaro, então, aqueles que testemunharam passariam a crer. Para vocês terem ideia do impacto que a ressurreição de Lázaro teve naquela região, os sumos sacerdotes que não gostavam de Jesus, eles queriam matar Jesus e Lázaro. Eles estavam debaixo dos panos, planejando a morte dos dois. Por quê? Porque Jesus tinha feito o milagre e ele não era o Messias que eles queriam, e porque Lázaro era a prova literalmente viva de que Jesus era o Messias. Porque se encaixava, é só pegar, a gente volta, no livro de Ezequiel está ali, é isso, esse é o Messias. Sabereis que eu, o Senhor teu Deus, estou no meio de vós. Então, é para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus está se revelando, se mostrando. Então, Jesus diz: olha, tudo bem, mas essa doença não é para a morte, fica mais 2 dias. Se quando Jesus chega lá, né, e vai para a porta do túmulo e pede para tirar, Marta diz: olha, ele já está morto há 4 dias, quer dizer que Jesus estava um pouquinho longe, foram pelo menos 2 dias, ou até mais, de caminhada até lá. Então, esse é o primeiro ponto, mas eu gostaria de ressaltar aqui, quando o Evangelho, ele diz o seguinte: Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Primeiro ponto, e porque este precisa ser o nosso primeiro ponto com Deus, a amizade com Deus. Ser cristão, ser discípulo, significa estabelecer uma amizade com Deus. Quantas vezes Jesus disse isso? Já não vos chamo servos, mas amigos. A amizade com Deus. E aí nós poderíamos talvez olhar para as nossas concepções de amizade, que são falhas, é claro, porque todos nós somos humanos, limitados e pecadores, mas mesmo assim olhar para as nossas concepções de amizade para compreender um pouco isso. Geralmente no amigo a gente confia, geralmente no amigo a gente espera que nos estenda a mão quando precisamos, assim como nós também estaremos dispostos a estender a mão quando ele precisar. Um amigo nós procuramos geralmente com frequência, nos é agradável estar com ele. A um amigo geralmente nós fazemos tudo o que é possível para de maneira nenhuma o abandonar ou traí-lo. A presença de um amigo é sempre agradável. E aí cada um poderia ir acrescentando, né, os adjetivos daquilo que você compreende ser importantes para uma boa amizade, desde que seja uma coisa boa, lícita, moral, é claro, e vá potencializando isso a 1 milhão de vezes, porque se uma amizade humana tem suas belas características, quais não serão as características de uma amizade com Deus? Então, o nosso ponto de partida é justamente o desta amizade com Deus, que todos nós devemos buscar. E o que nos facilita, e esta é uma das belezas do ser católico, é porque nós podemos, e este é claro, deve ser
o nosso primeiro objetivo, nós devemos buscar ter uma amizade com Deus, mas o que nos facilita essa amizade com Deus é porque nós podemos ter amigos que são amigos de Deus. Marta e Maria estavam aflitas, o irmão estava gravemente enfermo. E alguém foi em nome delas para buscar Jesus. Ter amigos que são amigos de Deus. Aqui, nós católicos, podemos e devemos recordar, compreender dois tipos de amizade. Primeiro, os santos. Como é importante que sejamos amigos dos santos. Na verdade, a nossa devoção, a busca da intercessão dos santos, ela pode muito bem ser traduzida pela realidade da amizade. Nos fazemos amigos deles, porque temos, no bom sentido da palavra, um interesse em comum, a amizade com Deus. E a facilidade é que os santos, aqueles que já estão contemplando a face do Senhor eternamente, eles estão mais próximos do Senhor. E ao mesmo tempo, por graça de Deus, não deixam de estar próximos de nós pela humanidade e por aquilo que eles viveram aqui. Então, que nós católicos não abandonemos, sobre o pretexto, de sermos mais aceitos por outras realidades que circulam por aí, o dom da amizade com os santos. Eles intercedem, eles vão ao Senhor em nosso nome para ser a nós e para nós um auxílio. Depois, então, um pouco mais à frente, Jesus vai lá até Betânia. Quando ele chega, encontra ali aquela situação, aí tem todo o diálogo com Marta, e é belíssimo observar que, mesmo mediante a dor da morte do irmão, nós vemos uma Marta que continua firme na sua fé. Porque ela sabia muito bem diante de quem ela estava. Ela estava diante daquele que é o Senhor da vida e que tem o poder sobre a morte. Mas ela não abusa disso, dizendo: Jesus, dá um jeito nisso agora. Não começa a sapatear, fazer escândalo. Ela apenas professa a sua fé. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto do Evangelho, parece que eu ouço Marta com uma voz serena professando a fé na ressurreição. Como este testemunho de Marta nos ensina? Nos ensina, é claro, a morte, aquilo que eu sempre costumo dizer nas situações de funeral, a morte, ela mexe conosco, porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. E por mais que nós saibamos, tenhamos a certeza de que a morte em alguns momentos baterá à porta das nossas vidas, sempre que ela bate, nós perdemos, de alguma maneira, a instabilidade. Parece que acaba sendo uma surpresa. Tudo bem, é a parte humana. Mas e a parte sobrenatural? A fé. É isso que deve ser como que um fio, um cordão de aço, muito bem suspendido e esticado, que nos mantém de pé. A saudade dói, aperta o peito, mas eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. O que se está vivendo ali não é a última palavra. E um pouquinho mais além, depois deste diálogo, porque
está muito claro que Jesus ele vai a Marta e Maria, ele poderia ir direto ao túmulo, mas ele vai a Marta e Maria, porque reavivar esse diálogo com Marta e Maria, reaviva nelas a fé na ressurreição. Depois, então, Jesus vai até o túmulo, e é interessante porque, melhor sendo, antes ainda de ir para o túmulo, antes de pedir que levem ao túmulo, tem essa expressão que parece que está solta no meio do Evangelho, seria o segundo ponto central, e Jesus chorou. Ele poderia ter chorado antes, depois, mas isso fica como que uma dobradiça, de uma parte para outra. O que é este ato de Jesus ter chorado nos mostra? Aqui, em primeiro lugar, vamos recordar, Deus, eterno e todo-poderoso, Ele é impassível. O que significa isso? Ele não muda. Então, Ele não é como a gente, que pode estar numa hora todo feliz e alegre, acontece uma coisa, desaba, fica mal-humorado, começa a brigar, né? Os altos e baixos que nós passamos. Não, Deus é impassível. Ele não tem sentimentos, como nós temos. Sentimentos é uma coisa própria humana. Deus é Deus. Mas neste caso, Deus assumiu a natureza humana, e assumindo a natureza humana, assumiu com todas as suas características criadas. Então, quando Jesus chora, ele transparece este amor que ele tem por cada um de nós. E aqui vamos olhar um pouquinho mais a fundo no sentido espiritual também. O que eu dizia lá no início? A morte neste evangelho e a ressurreição que Jesus opera não é necessariamente, não tem uma finalidade em si, mas no sentido espiritual. A morte é o pecado. Portanto, a ressurreição é a vida na graça. Todas as vezes que nós morremos no pecado, Jesus chora, porque estamos mortos. Porque aqueles que são os seus amigos, aqueles que vêm à sua mesa comer junto com ele, ouvir a palavra que ele tem a ensinar, estão mortos. Tal é o seu amor para com cada um de nós. Porque hoje, meus irmãos e irmãs, cada um de nós é Lázaro. Nós não estamos falando apenas de um personagem. Estamos falando de cada um de nós. Jesus, então, conduzido por aqueles que o respondem, vem ver, Senhor, vai com eles até o túmulo. Chegando lá, Jesus começa a ter algumas iniciativas. Pede primeiro que tirem a pedra, aí Marta intervém dizendo, Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias, já deu. Mas ele recorda da questão da glória de Deus, da manifestação, vão lá, rola uma pedra, e Jesus então, com voz forte, exclama, Lázaro, vem para fora. E depois, quando Lázaro vem caminhando, Jesus dá ordem que eles desatem ele e deixem-o caminhar. Neste terceiro momento, eu gostaria de destacar 2 pequenos pontos. Primeiro, e eles estão na verdade ligados. Primeiro, compreender que para o Senhor, que para a graça de Deus, não existe nenhum caso que esteja totalmente perdido. Quando Marta intervém e diz, Senhor, não vamos fazer isso, já está morto há 4 dias, já está cheirando mal. Jesus mesmo assim insiste,
ele mostra que para ele não há nada que a gente possa dizer, não tem mais jeito. Então, meus irmãos e irmãs, não podemos dizer isso nem de nós mesmos, muito menos de um outro. Não tem mais jeito. Já tentamos de tudo, já foi e voltou. Para o Senhor sempre há um jeito, porque Ele tudo pode. E esse ponto ele se emenda com a segunda característica, que é, Jesus pede para que rolem a pedra. Jesus precisava disso? Não. Na ressurreição dele, até onde consta, ninguém rolou pedra nenhuma. A pedra rolou, só se fala isso. Ninguém tirou os lençóis que o cobriam e desamarrou ele. É claro, é uma ressurreição de outro gênero, eu já expliquei. Depois, quando ele manda Lázaro sair do túmulo, ele sai caminhando, mas mesmo assim Jesus pede, olha, desamarrem as faixas que estão prendendo ele. Este pedir que se role a pedra e que se desamarrem as faixas é um modo que Jesus tem de mostrar como que Ele quer que a igreja desempenhe esse papel. Ou seja, o papel de alguém, lá no início, nos santos que intercedem, aqui nós, que trabalhemos pela libertação uns dos outros. Que rolemos uma pedra que impede, que desamarremos as faixas que prendem, e não o contrário, como muitas vezes fazemos. Parece que ao invés de rolar a pedra, a gente rola uma outra pedra por cima, ou ao invés de desamarrar as faixas, a gente amarra com um cabo de aço mesmo. Inclusive quando a gente diz, fulano não tem mais jeito, eu desisto, eu não faço mais nada, eu não rezo mais. Pare e pense nos seus, que talvez você há anos reze e tente ajudar a dar um jeito a tomar prumo na vida e não tomam. Ele pode já estar há muito tempo fedendo, desculpe a expressão, podre. Mas para Deus, nada é impossível. Nem para você. Você pode dizer assim, mas tem essa realidade aqui que há anos eu luto e não consigo mudar. Se você espera em Deus, em algum momento Ele voltará para você e vai dizer, Lázaro, vem para fora. Então, meus irmãos e irmãs, não há nenhuma situação que possa nos levar a não esperar no Senhor, a não crer nele, a não esperar que Ele realize aquilo que deve e pode ser realizado para a nossa salvação. Que nós esperemos nele. Que nós esperemos nele para termos a nossa vida renovada, para termos a nossa vida libertada da escravidão do pecado. Que assim, vivendo estes últimos dias de Quaresma, entrando na Semana Santa, nós possamos renovar a nossa espera nele. E renovando a nossa espera nele, crendo nele, vejamos a ressurreição dele ser também para nós uma porta que se abre para uma vida nova, uma vida em Cristo, vivo, ressuscitado, glorioso.